pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Dia 6 de abril foi Dia Internacional da Sexualidade e em celebração a isso, hoje eu trago pra vocês 6 histórias protagonizadas por personagens assexuais. E eu quero salientar que a maioria dessas histórias foi escrita também por pessoas assexuais. Eu não posso afirmar que foram todas escritas por pessoas assexuais, porque nem todas elas deram declarações públicas que são assexuais. Mas a maioria aqui já deu, por isso estou afirmando isso. Então vocês já sabem que a maioria dessas histórias protagonizadas por pessoas, por personagens assexuais, foram escritas por pessoas assexuais. O que torna essas histórias ainda melhores de serem consumidas. E dessa vez eu vou fazer as indicações para vocês das histórias de uma forma um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Porque quem me acompanha sabe que geralmente eu falo o nome do livro, falo o nome de quem escreveu o livro e dou a sinopse. Mas dessa vez eu resolvi trazer o nome do livro, quem escreveu o livro, uma breve sinopse, porque as sinopses de alguns são enormes, então dá uma reduzida nelas, uma enxugadinha nelas, e contar pra vocês a minha opinião de forma breve sobre a história, porque eu já li todas as histórias que eu vou recomendar aqui pra vocês. Então deixa o gostei aqui embaixo e vamos nessa começar a nossa lista. A primeira história que eu quero recomendar pra vocês chama Não É Só de Amor Que Eu Sei Falar, da autora Yasmin Mahmood Khader. Breve sinopse. Cel é streamer e escritora de fanfics. Ela sabe falar sobre o amor, mas não como gostaria. Gabs é capitã do time de basquete. E se apaixonar para ela sempre foi uma questão delicada, até se apaixonar por Sky, sua streamer favorita. Ela quer falar de amor e não sabe como. E quando acontece uma aproximação forçada na universidade, faíscas surgem dentre essas duas garotas tão diferentes. Assim, elas vão precisar entender que, muitas vezes, não é só de amor que é preciso falar. Classificação indicativa dessa história é mais 15 anos e a minha opinião sobre ela é que ela é uma história deliciosa, linda, emocionante, afinal também ela tem lésbicas emocionadas, né? E claramente, quando a gente tá falando de emoção, tinha que ter o quê? Fresno, e aqui tem Fresno bem presente, foi uma coisa que eu amei muito ler, inclusive foi inclinada a ler essa história porque eu vi as palavras emo e Fresno e emoção. Eu não lembro se eu vi sáficas emocionadas ou foi lésbicas emocionadas, a depender de quem tenha sido postado. Mas essa história aqui é lésbico-centrada, tá? Então realmente são lésbicas emocionadas. Eu devorei esse livro, achei ele tocante, achei ele intenso, tive vontade de abraçar as personagens e também tive vontade de socar outras personagens aqui presentes. Principalmente porque a gente sente identificação com elas de alguma forma, em algum nível, e com alguma delas, as principais, né? São duas principais, a gente sente identificação. Mas não vou me estender por mais tempo falando sobre essa história, porque tem vídeo sobre ela aqui no canal que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição. Segunda indicação pra vocês chama Essa Festa Virou um Slasher, da escritora Marina Feijó. Breve sinopse pra vocês. É noite de Halloween e o campus universitário está explodindo com música alta, bebidas e jovens efervescidos. Mas por baixo das decorações há um perigo real e talvez nem todo esse sangue seja falso. Com festas simultâneas acontecendo no campus, Alice, uma garota rebelde de pavio curto, e Alan, um garoto tímido, não imaginam que suas existências vão se cruzar nessa madrugada de assassinatos. Classificação indicativa dessa história é mais de 16 anos, como vocês puderam ver, é um slasher, né? Tem assim, assassinatos ou possíveis assassinatos. A gente não sabe porque a minha opinião sobre essa história é que ela é uma história assim deliciosa, intrigante, instigante. Meu coração acelerava várias vezes enquanto eu lia, porque eu ficava me perguntando, gente, será que realmente estão acontecendo assassinatos aqui? Ou será que é alguma pegadinha que tá acontecendo? Porque em filmes de terror a gente sabe que pode acontecer esse tipo de coisa, né? Às vezes o que começa como uma pegadinha viram coisas reais e às vezes realmente são só coisas reais, ou às vezes é só uma pegadinha. E eu me perguntava várias vezes, esse sangue é falso? Isso realmente tá acontecendo? Ou não tá acontecendo? Meu Deus, o que tá rolando? Eu me afligia junto aos personagens e eu adorei o final da história. Foi tipo assim, ideal. Pra mim, foi ideal. E eu já falei sobre essa história lá no meu blog. Sim, agora tem um blog onde eu conto sobre histórias que eu não trouxe aqui pro canal. Porque eu não trouxe vídeos próprios pra elas aqui no canal, no caso. Então eu vou deixar o link do meu blog aqui na descrição, porque aí você vai lá e confere sobre várias histórias que eu já li e que não tem um vídeo próprio pra elas aqui. A próxima história que eu quero recomendar pra vocês chama Um Ano Solitário, de Alice Oseman. Breve sinopse.
Tori odeia quase tudo na vida. Isso inclui sua melhor amiga, a escola, garotos, filmes, livros, seus pais, menos seu irmão Charlie e o seu blog. Quando um site misterioso chamado Solitaire começa a pregar peças em sua escola, Tori não se interessa. Até que as brincadeiras do Solitaire ficam sérias demais, ao ponto que pessoas começam a se machucar. E Tori se vê obrigada a sair da sua zona de conforto para descobrir o que o site tem a ver com ela. Classificação indicativa dessa história é mais 13 anos. Apesar do humor meio mórbido que acontece aqui, ela não tem nada demais a um ponto que outras pessoas não possam ler. E sinceramente pra mim, essa foi uma história muito interessante de ler, porque eu acho Tori uma personagem intrigante. Ela tem um humor muito peculiar que se alinha bastante ao meu, de maneira mais reservada, porque esse humor não é mostrado pra todas as pessoas. Eu uso esse humor com pessoas específicas, inclusive com uma amiga minha que parece muito Tori. Então eu amo essa coisa de Tori odiar tudo. E não simplesmente pra tentar ser descolada ou coisa do tipo e depois ela mudar de ideia. Não, essa é a personalidade dela mesmo. E eu fiquei muito intrigada pra saber até que ponto iam as coisas que estavam sendo trazidas. Tipo, até que ponto da história de Tori a gente vai conhecer? Que partes de Tori serão trazidas aqui? Então eu darei todos os detalhes, menos um personagem. Tem um personagem nessa história que eu detesto! Mas aí, essa parte eu não vou contar pra vocês. Mas tem vídeo aqui no canal também sobre Um Ano Solitário, link disponível aqui na descrição. E eu queria fazer um adendo aqui, que Alice Oseman é uma pessoa assexual e ela tem outras histórias também com personagens assexuais. Isso acontece em Heartstopper, isso acontece também no livro Sem Amor, que tá aqui atrás, junto com Raio do Silêncio, que também tem personagens assexuais. Mas eu não trago esses livros aqui por dois motivos. Sem Amor, eu não tenho certeza se é o protagonismo dele mesmo que é assexual. Por quê? Porque eu não li a história ainda. E eu trouxe nesse vídeo apenas histórias que eu já li, tá certo? Pelo que eu sei por cima, é o protagonista que é assexual, é a protagonista que é assexual. Mas eu não sei porque eu não li essa história ainda. Mas, ao que parece, é a protagonista. Mas eu não gosto de afirmar 100% isso, por quê? Porque eu achava que a protagonista de Raio do Silêncio era outra pessoa. E Raio do Silêncio também tem personagem assexual, mas não é a protagonista dessa história. É outra pessoa que tem sua grande importância dentro da história, mas não é a protagonista. Por isso eu resolvi não trazer Raio do Silêncio aqui, mas vocês já sabem agora que Raio do Silêncio tem sim personagem assexual com um grande nível de importância na narrativa. Ao menos eu não considero como principal, tá? Se você considera, beleza, então você já sabe que tem mais um personagem principal aí em outra história. Mas, de qualquer maneira, tem essa personagem assexual de maneira muito forte, né, na narrativa da história. E Sem Amor também tem personagem assexual que eu acho que é a protagonista, mas eu não tenho certeza ainda porque eu não li a história. E nessa lista aqui, eu só trouxe histórias que eu já li e afirmo pra vocês com certeza que a personagem principal é assexual. Tá certo? Mas em breve eu vou ler Sem Amor e eu vou trazer vídeo no canal pra vocês pra falar mais sobre isso. Inclusive também tem vídeo sobre Raio do Silêncio aqui no canal, tá um vídeo assim belíssimo que você tem que assistir. Link também vai estar disponível aqui na descrição. Próxima história que eu quero recomendar pra vocês também é um conto, tal qual Essa Festa Virou um Slasher. E essa aqui se chama A Última Mordida e foi escrita por Isabella Fiore. Breve sinopse. Gianna é uma jovem vampira que não considera o vampirismo uma maldição. E depois de uma noite regada à bebedeira, ela quebra uma das regras do seu clã, mordendo uma humana que fica sob os efeitos de uma paixão avassaladora causada por sua mordida. E para piorar, ela precisa cuidar dessa humana até o feitiço passar. O que poderia ser simples, se Gianna não encarasse declarações de amor uma tortura. Mas à medida que se aproxima da nova companhia, seus sentimentos ganham novas formas. Classificação indicativa dessa história é mais 12 anos. E eu simplesmente achei essa história um primor. Achei ela realmente curiosa. Tal qual Um Ano Solitário, eu fiquei me questionando aqui ainda mais como que essa história ia terminar, como que ela ia se desenrolar. Porque como vocês viram, essa narrativa acontece porque a vampira mordeu a humana e ela tem que tomar conta dessa humana. Mas até que ponto isso vai dar certo? Isso vai funcionar mesmo?
Ainda mais que ela odeia essa coisa de declarações de amor e etc. Isso vai fluir? Até que ponto a gente vai conhecer toda essa narrativa? E apesar de ter achado alguns momentos ela um pouquinho lenta, assim, não foi a um ponto que me fez querer abandonar a história. E uma curiosidade pra falar pra vocês em relação à minha leitura dessa história é que eu gritei no final. Ou quase gritei. Eu gritei? Quase gritei. E eu também escrevi sobre ela no meu blog, não deixa de conferir se você quiser saber mais detalhes da minha opinião. Próxima história chama Entre Beijos e Flechas, de Vanessa Freitas, que agora também tem nome Vanessa dos Anjos, a depender do tipo de narrativa que a gente tá conhecendo. Mas essa aqui é Vanessa Freitas. Breve sinopse. Quando uma dedicada Cupido Zoe acidentalmente se fere com uma das suas flechas que ela usaria para atingir um de seus alvos, ela se vê apaixonada pela humana Maia. E para relaxar um pouco, ela vai até o inferno se embebedar. Mas acaba por encontrar um demônio que lhe oferece uma possível solução para esse dilema. Essa é uma história encantadora misturando magia e realidade. E a gente se pergunta, pelo menos eu me perguntei, será que ela vai aceitar essa possível solução e vai fazer alguma outra coisa? Ou vai fazer alguma outra coisa? O que vai acontecer? E se você conhece Vanessa Freitas, ou se você não conhece e tá aí já curiosa, eu vou instigar mais ainda a sua curiosidade. Se tratando de Vanessa Freitas, tudo é possível. A gente pensa num tipo de narrativa e Vanessa vai e nos surpreende. E até quando a gente segue a linha de raciocínio dela pra achar que vai ser aquilo que ela tá mostrando, a história pode mudar. Então, pra mim, essa história é maravilhosa e você tem que lê-la. Assim como todas as outras citadas aqui. E essa história tem um spin-off, então a história não acaba quando termina. Mas, diferente da classificação indicativa de Entre Beijos e Flechas, que é 14 anos, o spin-off é mais 18, e é por isso que ele é um spin-off. Só tem essa cena mais 18, por isso que Vanessa resolveu deixar de fora para a classificação indicativa da história ser mais baixa, e aí mais gente poder ler. Então a classificação indicativa do spin-off é mais 18, é um spin-off hot, maravilhoso, assim, porque a Vanessa sabe escrever cena hot também. É um encanto demais. Então, assim, se você tem mais 18, aproveita e leia o spin-off também, pra história ficar ainda mais completa. Mas, se você não tem a idade ainda, não leia. De qualquer forma, a história não fica incompleta sem ela, tá? Ela é só um gostinho a mais pra quem gosta de ler histórias que tenham cenas hot. E chegamos à sexta e última história dessa lista. Mas, antes de te contar qual é essa história, eu quero pedir para você considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não vai perder nenhum outro vídeo de recomendação de leitura, de dicas de leitura, além de vlogs e coisinhas mais que eu trago por aqui. E não esquece também de clicar no sininho de notificações, porque assim é uma segurança maior de que os vídeos vão chegar até você. Porque às vezes o YouTube desliga o sininho. Olha que coisa, a plataforma sabotando tudo. Então vem lá, vai lá. Você que está inscrito já, ou você que vai se inscrever, vê se o sininho de notificações está ativo, clica nele e põe todas as notificações, porque aí você não perde nada do que for acontecer aqui no canal. Só a aba de comunidade que você tem que vir na mão grande mesmo, olhar o que tá acontecendo nela, porque o YouTube infelizmente não notifica. Mas sabe o que notifica também? O meu canal no Telegram. Sim, eu criei um canal no Telegram pra te avisar quando tiver vídeos novos e o YouTube não te notificar, pra postar também mensagens que eu posto na aba de comunidade e às vezes vocês não veem. Também vou dar avisos em relação às lives aqui do canal e lá do canal na Twitch, quando forem haver lives, quando não forem haver lives, cronograma atualizado e umas coisinhas mais. Então, por favor, entre no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link para ele disponível aqui na descrição também, tá certo? E a sexta e última história dessa lista chama Querida Penélope e é da autora Arkelana. Breve sinopse. Cleo Rodrigues gosta de ter uma vida mediana. Vive em São Paulo com sua prima favorita, tem um trabalho confortável e teve um término nada amigável com sua ex-escritora que nunca mais viu. Mas as coisas saem do controle quando ela é demitida. Em meio ao caos, Cleo topa um trabalho nada mediano: escrever cartas eróticas para figuras do judiciário brasileiro, com a ajuda de sua ex-namorada que acaba de voltar para o Brasil. Classificação indicativa dessa história é mais 16 anos. E, gente, essa foi uma das melhores histórias que eu li ano passado. Realmente foi incrível conhecer esse trabalho de Arkelana e me envolver totalmente nessa história. Inclusive, eu tô no plano de lê-la em 2024 de novo. Eu não sei como, porque eu tenho muita coisa pra ler.
Mas eu tô aí nesse pensamento. É uma leitura gostosa que causa identificação com a trouxa da Cleo, e não apenas por conta dos seus sentimentos por sua ex-namorada, mas porque Cleo é uma jovem adulta que tá tentando viver a sua vida sem se sentir uma fracassada. A gente se identifica com as inseguranças dela. Essa é uma história divertida, caótica e deliciosa. E diferente de todas as outras 5 histórias que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje, esse livro aqui não tem vídeo aqui no canal e nem tem post lá no meu blog. Porque quando eu o li, eu não criava conteúdo literário aqui pro canal e nem escrevia sobre livros no blog. E esse é um dos porquês também que eu quero ler esse ano de novo. Porque eu quero criar um conteúdo sobre ele, mas eu quero fazer isso com ele bem fresco na minha cabeça. Ainda mais porque eu li lá no primeiro semestre do ano passado e, gente, pra mim, o ano passado foi um ano muito longo, que parecia que foi mais de um ano. Então eu quero essa história mais fresca na minha cabeça, apesar de ainda lembrar de sensações que senti enquanto eu a lia. E essas foram as indicações de livros de hoje. Vocês gostaram? Vocês já leram alguma dessas histórias? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam delas, se vocês já leram. Ou se não leram, me conta quais vão entrar na sua lista de leitura. Lembrando que lista de leitura não necessariamente é só do ano que está correndo, né? Pode ser uma lista futura, tá? É o que eu faço. Eu tenho uma estante gigante no maratona.web chamada Quero Ler. Independente de quando seja, tá tudo lá. Tem mais de 40 livros. Lembrando que os links dos livros que eu trouxe aqui no vídeo de hoje estão disponíveis aqui na descrição, juntamente a playlists com outras recomendações de leitura. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!